Não pode ser. Este cosmo cheio de vida. O mestre ancião voltou a ser jovem? Mas o que é isso? Afinal, o que é que está havendo aqui? O que foi que aconteceu com o corpo do mestre ancião? Não há nenhuma dúvida. Agora você é o Cavaleiro de Ouro que costumava ser na juventude. Você é Doco de Libra. Então é isso. Você continua esperando. Esperando o momento certo. Esperando a oportunidade perfeita. Ou sentir confiança. Esperando que o medo desapareça. E enquanto você espera, a vida continua caminhando sem você. Sabe qual é o problema? Você acredita que existe um dia em que vai acordar diferente? Como se de repente toda a insegurança desaparecesse. Como se todas as respostas finalmente surgissem. Como se a coragem simplesmente caísse do céu. Mas isso nunca aconteceu com ninguém. Ninguém nasce pronto. Ninguém entra em uma batalha sem sentir o coração acelerar. A diferença é que alguns entendem uma verdade que a maioria se recusa a aceitar. A confiança não vem antes do primeiro passo. Ela nasce por causa dele. Você passa tempo demais tentando prever cada consequência. Quando a única coisa que realmente importa é descobrir quem você se torna depois de agir. Você quer uma garantia de que vai conseguir, mas a vida nunca fez esse tipo de promessa. Ela apenas observa e recompensa quem teve coragem de sair do lugar antes de ter certeza. Então me diga, quanto tempo mais você pretende negociar com o próprio medo? Porque, enquanto você procura motivos para esperar, alguém muito menos preparado já decidiu começar. Olhe para trás por um instante. Quantas oportunidades você deixou escapar? Por que decidiu esperar mais um pouco? Mais um conselho, mais um sinal. Você transformou a preparação em esconderijo e nem percebeu. Existe uma armadilha silenciosa que destrói mais sonhos do que o fracasso. Ela se chama excesso de cautela. Você acredita que está sendo inteligente, mas muitas vezes está apenas adiando a própria vida. Quem vive calculando cada possibilidade acaba preso dentro da própria mente. Enquanto isso, o mundo pertence àqueles que aceitam aprender no caminho. Você não descobre sua força parado. Não descobre seu propósito observando. Não descobre quem realmente é vivendo apenas na imaginação. É o movimento que revela o homem. Cada passo responde perguntas que nenhum pensamento seria capaz de responder. Então pare de tentar controlar tudo. A vida nunca esteve sob controle. E talvez essa seja justamente a melhor parte dela. Você quer saber como nasce a confiança? Ela não aparece quando tudo dá certo. Ela aparece depois que você sobrevive ao que acreditava não conseguir enfrentar. É por isso que pessoas fortes parecem inabaláveis. Mas elas não nasceram assim. Elas apenas acumularam batalhas suficientes para deixar de temer cada novo desafio. A confiança verdadeira não diz, eu tenho certeza. Ela diz, mesmo sem certeza, eu vou. Existe uma enorme diferença. Quem espera sentir confiança antes de agir continuará parado. Quem age apesar da dúvida, descobrirá que a confiança estava sendo construída a cada passo. É assim que se cresce. Não existe outro caminho. Você pode ler sobre coragem durante anos. Pode ouvir centenas de discursos. Pode admirar pessoas extraordinárias. Mas nada disso substituirá o momento em que você decidir enfrentar a primeira batalha que vem evitando. Porque conhecimento inspira. A experiência transforma. Talvez você esteja esperando a hora perfeita, mas deixe eu contar um segredo. A hora perfeita é uma invenção confortável. Ela foi criada pelo medo, para te manter imóvel. Sempre existirá um motivo para adiar. Você está sem tempo, sem apoio, sem experiência. E amanhã surgirá uma nova desculpa. Depois outra e outra. Até perceber que não perdeu apenas oportunidades, perdeu anos. Enquanto isso, a vida continua chamando aqueles que têm coragem de responder. Não os mais talentosos, nem os mais preparados, os mais disponíveis, os que aceitam errar, os que entendem que uma queda ensina mais do que 100 dias de conforto. Pare de perguntar quando estará pronto. Faça uma pergunta melhor. Quanto da sua vida ainda será desperdiçada? Esperando por um momento que nunca vai chegar?
Porque existe uma verdade que ninguém pode enfrentar no seu lugar. Você nunca vai estar completamente pronto, mas pode decidir. Começar hoje. As pessoas adoram falar de instinto, mas poucas realmente entendem o que ele é. Elas imaginam que alguns nasceram com um dom especial, que certas pessoas simplesmente sabem o que fazer. Não, instinto não é um presente, é memória. É o resultado de todas as vezes que você tentou, de todas as vezes que caiu, de todas as vezes que precisou se levantar sem saber exatamente como. Seu instinto é a experiência falando mais rápido do que seus pensamentos. Mas como ele pode falar? Se você nunca permite que ele seja construído, você quer confiar em você, sem antes ter colocado a si mesmo à prova. Isso é impossível. Cada desafio enfrentado fortalece algo que ninguém pode enxergar. Uma voz silenciosa dentro de você começa a dizer: você já superou coisas piores. É essa voz que chamam de confiança. E ela não nasce da teoria. Ela nasce da prática. Então pare de esperar sentir segurança. Comece a construir razões para acreditar em si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar o desconforto. Depois se perguntam por que continuam tão frágeis. Mas como alguém pode se tornar forte, vivendo apenas aquilo que já sabe fazer? O crescimento sempre cobra um preço. E esse preço quase nunca é confortável. Você vai errar, vai ouvir críticas, vai duvidar de si mesmo, vai sentir vontade de voltar atrás. Isso faz parte. O erro não é um obstáculo. É o treinamento que separa quem apenas sonha de quem realmente evolui. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Tenha vergonha apenas de nunca ter lutado por aquilo que dizia desejar. Talvez você esteja esperando alguém acreditar em você. Um amigo, sua família, o mundo. Mas escute com atenção. A aprovação dos outros nunca foi o combustível dos grandes homens. Eles começaram quando ainda eram desacreditados, quando ninguém enxergava potencial, quando tudo que possuíam era uma decisão e o próximo passo. É só isso. Você não precisa controlar o caminho inteiro. Precisa apenas dar o primeiro passo e continuar. A montanha nunca assusta quem olha apenas para o próximo movimento. Ela assusta quem insiste em enxergar o topo antes mesmo de começar a subir. Por isso, pare de medir a distância. Comece a medir sua disposição. Olhe para a pessoa que você era ontem. Ela já não existe mais. Cada escolha cria uma nova versão de você. A pergunta nunca foi se você é capaz. A verdadeira pergunta é: qual versão de si mesmo você está alimentando todos os dias? Aquela que encontra desculpas ou aquela que encontra caminhos? Aquela que espera ou aquela que faz? Você nunca estará completamente preparado. E isso não deveria assustá-lo. Deveria libertá-lo. Porque significa que ninguém começa dominando o próprio destino. Todos começam inseguros, confusos, imperfeitos. A diferença é que alguns aceitam essa verdade e seguem em frente mesmo assim. Não espere a motivação perfeita. Não adie mais uma vez. Escolha uma batalha, apenas uma, e avance. Mesmo que o passo seja pequeno, mesmo que suas pernas tremam, mesmo que sua mente diga para esperar. Porque existe uma verdade que a vida recompensa todos os dias. Não vence quem nunca sentiu medo. Vence quem decidiu caminhar antes de se sentir pronto. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que a coragem que tanto procurava estava escondida no primeiro passo que quase não teve coragem de dar. Agora vá. A vida não espera. E nem você deveria esperar por ela. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype. Não esqueça de se inscrever. Se esse discurso te impactou de alguma forma, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.